Ganhar R$ 10.000 por mês é muito fácil, mas só para quem entende essa regra que nós vamos falar aqui. Parece que para algumas pessoas R$ 10.000 por mês é um negócio que, nossa, coisa de maluco, é impossível, nunca vou conseguir ganhar R$ 10.000 por mês, ou então parece um sonho muito distante. Enquanto para algumas pessoas é muito fácil, muito simples e não tem nada a ver com profissão, não tem nada a ver com área de atuação. Nós conhecemos pessoas que não fizeram nem faculdade, não tem nenhuma profissão ali específica, mas a pessoa consegue ganhar mais de R$ 10.000 por mês, assim como tem pessoas que se formaram na faculdade e não conseguem ganhar nem 2, 3 salários mínimos por mês. Então nós vamos falar sobre conceitos muito importantes aqui que vão te ajudar a alcançar essa marca de R$ 10.000 por mês, que para algumas pessoas é algo extremamente deslumbrante, é um valor assim que chama a atenção, que brilha aos olhos de muitas pessoas, porque hoje no Brasil, se a gente for parar para analisar, uma pessoa que ela ganha menos de R$ 5.000 por mês, ela não consegue viver uma vida boa, ela consegue viver uma vida mais ou menos, para falar a verdade, do tanto que as coisas estão caras e do tanto que o preço de tudo está aumentando, preço de aluguel, preço de água, energia, alimentação, combustível e tudo mais. Junta tudo isso, uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês hoje, tá difícil dela viver uma vida boa. E por esse motivo, o valor de R$ 10.000 por mês já é um valor que chama atenção, porque de certa forma daria para você viver bem e ainda sobra dinheiro todos os meses para você investir, para você poder viajar, para você poder fazer o que você quiser. Para chegar no número de R$ 10.000 por mês, é importante mudar a sua forma de enxergar o dinheiro. E essa regra que nós vamos te revelar hoje, ela muda a sua visão sobre dinheiro e sobre como alcançar R$ 10.000 por mês todos os meses. A primeira coisa que você tem que entender A primeira coisa que você tem que entender é que tempo é sim dinheiro. Muitas pessoas falam: ah, tempo não é dinheiro, ah, não sei o quê. Mas não, gente, tempo é dinheiro. Se você parar para dividir o seu salário pelas horas que você trabalha, você vai descobrir quanto vale a sua hora. E muitas pessoas hoje em dia não têm noção de quanto vale as horas dela. Aí o que elas fazem? Quando elas ganham algum dinheiro, elas não veem que elas trabalharam 10, 20 horas para gastar aquele dinheiro, às vezes, em uma coisa tão superficial. O problema é que a maioria das pessoas elas trocam o tempo delas por dinheiro. E não tô nem falando de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, porque isso aí todo mundo vai ter que fazer, seja no seu próprio negócio, seja no negócio de outra pessoa, sendo funcionário. Você vai ter que gastar o seu tempo em troca do dinheiro. O problema é não fazer a análise do quanto de tempo você está gastando para poder adquirir alguma coisa, como por exemplo, se eu vou comprar essa capinha aqui, ela custa R$ 50, e o meu salário hoje é um salário mínimo, que eu acho que, se eu não me engano, está girando em torno de R$ 50 por dia, significa que eu troquei um dia do meu trabalho por Por essa uma capinha. capinha. Então, tipo assim, as pessoas não fazem essa conta, essa análise do que elas estão trocando o tempo delas pelo dinheiro. Não é que você tem que parar de trabalhar para você não trocar mais o seu tempo por dinheiro, é que você tem que tomar melhores decisões na hora de adquirir alguma coisa e pensar, cara, eu trabalho 2, 3, 4, 5 dias para poder comprar esse tênis. Eu trabalho uma semana para poder comprar essa jaqueta só porque ela é de marca, só porque não sei o quê, porque famoso não sei quem tá Tá na usando, moda. e aí você acaba gastando muito do seu tempo em coisas que na verdade não vão te trazer nenhum resultado. E o que que acontece? Se você troca o seu tempo por dinheiro, significa que para você ter mais dinheiro, muitas vezes você precisa trabalhar mais? Sempre. Sim, mas às vezes não, às vezes dá para fazer uns ajustes, né? É porque depende assim. Quando a pessoa ela só troca o tempo dela por dinheiro, ela precisa de cada vez mais tempo para poder ganhar mais dinheiro. Então ela teria que trabalhar mais, sim, para Para poder ganhar ganhar mais dinheiro. mais. Então ela fica dependente daquele trabalho e eu tenho que sempre trabalhar mais, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer isso, aquilo, para poder ganhar mais dinheiro. E porque você está dependente da sua troca de tempo por dinheiro. Existem pessoas que elas trocam o tempo por dinheiro e elas conseguem ganhar muito mais, porque elas fazem uma coisa que talvez você não está fazendo, que é agregar, gerar valor ao produto ou ao serviço que essa pessoa trabalha. A pergunta que você tem que fazer hoje é, tipo, no meu trabalho ou na empresa que eu tô, é claro que não existe ninguém 100% insubstituível, né? Sempre vai ter alguém que pode fazer aquilo que você faça, mesmo que tenha que ser treinado para isso e tudo mais. Mas a pergunta que você tem que fazer é: se eu parar de fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, faz falta para a empresa?
Senão, significa que você é só mais um funcionário, você só está trocando o seu tempo por dinheiro ali e a qualquer momento você pode ser substituído, porque você não agrega valor, não há algo em você, não há algo no seu trabalho, não há algo na sua mão de obra que agregue tanto valor a ponto da pessoa poder falar: não, essa pessoa não pode sair. Se ela falar que vai sair, eu tenho que aumentar o salário dela para ver se ela fica. A verdade é que aqui no Brasil tá tendo uma cultura em que as pessoas acham assim que elas têm que oferecer o mínimo. Eu sei que existem empresas que você vai fazer o seu máximo e você não vai ter reconhecimento. Mas se você está numa empresa assim, onde você faz o seu máximo e não tem reconhecimento, você pode escolher sair. E se você for realmente um bom funcionário, quando você sair, você vai encontrar outra oportunidade melhor. Agora, o que eu vejo é que as pessoas acham que elas são muito boas, que elas são excelentes, insubstituíveis, como o Marcos Paulo falou, mas na verdade elas são a média. E a média é muito baixa, gente. A maioria das pessoas hoje não falam inglês, a maioria das pessoas hoje elas não sabem mexer no Excel, fazer uma planilha. A maioria das pessoas hoje tem algum problema, tipo assim, de ansiedade, não presta atenção no que está fazendo. Depois da pandemia, eu percebo assim que as pessoas têm muita dificuldade em focar no trabalho. Você, como cliente, com certeza, quando você vai em algum lugar, você tem 10 milhões de motivos para reclamar. Do atendimento, fulano não me atendeu direito, a comida não estava boa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas olha para você, você no seu trabalho, será que as pessoas também não têm os mesmos motivos para reclamar de você e por isso você não é uma pessoa que gera valor? O Marcos Paulo, eu, todos nós fazemos renda extra, né? E a gente é dono do nosso próprio negócio, mas a gente também trabalha no negócio de outras pessoas. E isso nunca foi um problema pra gente. A gente nunca teve problema, tipo assim, de trabalhar para outra pessoa. Até porque, como a gente agrega muito valor para essas outras pessoas, a gente ganha muito bem para trabalhar para elas. Então, o que eu acho que às vezes as pessoas estão confundindo eu quero trabalhar para os outros, eu quero receber bem, eu quero ser muito bem tratado, mas essa pessoa está fazendo o mínimo, o básico, ela não está se melhorando. Tenham na mente de vocês uma coisa: se você é funcionário de alguém ou se você tem a sua empresa, se melhore. Para no dia que você sair daquele lugar, você chegar em outro lugar e ter um cargo melhor e não o mesmo cargo que você tinha antes. Essa é uma mentalidade que a galera não conseguiu entender ainda, não conseguiu entrar na cabeça deles, que é o seguinte: ah, eu tô numa empresa hoje e eu sei que mesmo que eu faça o que vocês estão falando aí, eu vou melhorar, eu vou me dedicar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer mais do que poderia ser feito, mas eu sei que a empresa não vai me promover, não tem condição de me pagar mais. Tudo bem. A questão que você tem que entender é que talvez não seja nessa empresa que você vai ganhar mais, mas a partir daquela empresa, a partir daquele trabalho, você vai conhecer uma outra pessoa que vai ver a forma que você trabalha, a forma que você se dedica e vai te fazer um convite. Vai te fazer um convite para trabalhar na empresa dela, vai te fazer um convite para trabalhar com ela, vai te indicar para um outro amigo que tem uma empresa. Vocês têm que entender, gente, que vocês estão sendo observados o tempo inteiro. Não é só na sua empresa. Se você faz um péssimo trabalho na sua empresa porque o seu patrão não tem condição de te pagar mais, você nunca vai ser convidado para trabalhar em uma empresa que vai te pagar mais, porque as pessoas estão te observando. Se você também faz o mínimo do mínimo nessa empresa e algum dia você decide sair e ir para uma empresa melhor, porque não, lá vão me pagar melhor. Muito provavelmente a pessoa que está te contratando vai te pedir indicação, vai pedir referência do lugar que você estava trabalhando. O seu patrão vai falar: olha, aqui ele só fazia o mínimo, não se dedicava, não se importava em fazer nada mais, porque sabia que não seria mais bem pago. Então, muito provavelmente você não vai ser contratado no lugar que paga mais. É essa mentalidade que a galera tem que adquirir, que você não está trabalhando só no lugar que você trabalha hoje. Você está sendo observado e a qualquer momento outra pessoa pode te fazer um convite. E o que você aprende na empresa que você está trabalhando, você vai levar com você. Se eu trabalho num lugar e a minha função é X e alguém quer me ensinar a fazer o Y e eu não quero, eu estou perdendo a oportunidade de aprender de graça, o que muitas vezes a pessoa que está fazendo Y pagou para aprender. É como a gente disse no outro vídeo, né? A gente se desenvolve muito, a gente estuda muito, a gente sempre está querendo aprender alguma coisa e isso às vezes não agrega no momento, mas anos depois agrega.
E aí você deve estar assistindo esse vídeo até agora e se perguntando, tá bom, então qual que é a tal regra que eles têm para passar aqui nesse vídeo para ganhar mais de 10 mil reais por mês? E nós falamos sobre essa regra desde o começo desse vídeo e você não percebeu. A regra é, não, o dinheiro não vem pelo quanto você trabalha ou pelo quanto você se esforça, vem do quanto você gera valor naquilo que você está fazendo. Você pode se esforçar mais, pode se dedicar mais num trabalho, numa empresa onde não tem condição de te pagar mais. Mas se você gera tanto valor naquela empresa, se você agrega tanto naquela empresa, mesmo sabendo que não tem condição de ganhar mais, é quase que inevitável em algum momento você não ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro em outra empresa, em outro lugar, com outra pessoa, ou talvez até o seu patrão decida, encontre uma forma de aumentar o seu salário porque ele está vendo que você realmente está agregando valor e que você está se tornando uma pessoa, entre aspas, insubstituível para aquela empresa. Por mais que não exista, né, ninguém insubstituível, mas você está se tornando essa pessoa porque você agrega valor o suficiente para isso. Eu diria não uma pessoa insubstituível, mas uma pessoa desejável. Eu acho que tem um perfil hoje em dia que as empresas buscam que as pessoas estão deixando a desejar. Pensa com a cabeça do empreendedor, gente. Não no sentido de eu vou explorar o meu funcionário, mas no sentido de que uma empresa ela tem que ter lucro. Se uma empresa não tem lucro, não tem emprego, não tem nada. Então pensa que você tem que gerar lucro para a empresa. Olha só para vocês entenderem agora de vez esse exemplo que eu estou dando aqui. A gente tem empresa, a gente tem uma loja aqui na cidade e vira e volta várias pessoas vão levar currículo lá na loja. E por a cidade ser pequena, a gente conhece a maioria das pessoas, às vezes as pessoas não se dão conta disso. Mas às vezes nós vamos no mercado e tem um caixa lá no mercado, a pessoa atende a gente muito mal. Aí ela tem um mau atendimento, atende de cara feia, não responde um bom dia, um boa tarde, não bota nada na sacola, passa de qualquer jeito e pronto. Aí tudo bem, fui mal atendido, tá bom, obrigado, tchau moça, até a próxima. Daqui 3, 4, 6 meses, talvez ela foi demitida ou decidiu sair. Aparece lá na loja para deixar currículo. Na hora que eu vejo a cara dela, eu lembro, é a moça que me atendeu mal lá no supermercado. Eu nunca vou contratar essa pessoa. Então, tudo é com relação a isso que a gente está falando, de agregar valor. Agora, se eu tivesse sido bem atendido por essa moça, se ela tivesse me oferecido um bom atendimento, tivesse sido simpática, educada, ah, mas estou cansada, ah, mas estou com um problema em casa, ah, tô não sei o que aconteceu. Cara, trabalho é trabalho, ofereça um bom trabalho se você quer ganhar mais dinheiro. E aí, ou meses depois, ela aparece lá na loja para entregar currículo, eu vou atender ela muito bem, da mesma forma que ela me atendeu e falar muito provavelmente, se não tiver oportunidade para contratar ela naquele momento, eu vou indicar para algum amigo meu que tem empresa para ela ser contratada, porque eu sei que ela é uma boa funcionária e agrega valor no negócio. Muitas vezes a gente indicou para outras pessoas bons funcionários que iam procurar na nossa empresa vaga. E muitas vezes também a gente recebia, né, ligação das pessoas. Olha, o fulano de tal veio aqui me deixar currículo. Você conhece? Trabalhava em tal lugar, tal lugar. O que você acha? Para pedir opinião, gente, para contratar. Então, entendam que existe isso por trás de um negócio. Talvez você tá aí fazendo seu serviço de qualquer jeito, achando que você só tá se queimando onde você tá trabalhando, mas você tá queimando várias outras oportunidades. E aí nós falamos aqui da parte de trabalho, né? Normalmente da pessoa ali que é CLT e tal, e tem que agregar valor na empresa para aumentar o salário, para ser contratado numa nova oportunidade. Mas e para você que quer empreender, para você que quer ter o seu próprio negócio? Também é possível ganhar 10 mil reais por mês de forma consistente e também gira em torno dessa regra que a gente falou, que é agregar valor. Se você presta um serviço porcaria, se você presta um serviço sujo, só de qualquer jeito, só para receber o dinheiro, porque, tô aqui, tá, tô cansado hoje, não Já sei me o pagou quê, mesmo? já me pagou, já recebi, vou fazer aqui para entregar logo. Você nunca vai conseguir ganhar 10 mil por mês. Ou talvez você até consiga uma vez na vida, mas não vai ser consistente. As pessoas não vão te contratar novamente, as pessoas não vão te indicar para outras pessoas, porque o seu serviço não agregou nada. O seu serviço foi um serviço porco, foi um serviço mal feito, e isso impede você de ganhar mais dinheiro. E existe, gente, por trás de agregar valor, muitas coisas. Uma das coisas que eu odiava, que eu falava isso não tem sentido, é a forma que a pessoa se veste, é a forma que a pessoa se comporta, é a forma que a pessoa fala, tudo isso agrega valor.
Uma vez, por exemplo, a gente contratou uma pessoa para prestar um serviço aqui na nossa casa, e essa pessoa veio e ela fez duas coisas que me irritou, não ela, os funcionários, né? Uma coisa foi que os funcionários achavam que a casa era a casa deles. Eles gritavam, eles falavam alto, eles ligaram música, gente, dentro da minha casa, e aquilo já foi me irritando. E a outra coisa que eles fizeram que eu detesto é que eles arrastaram a mesa pesada que a gente tem ali na área de madeira. E, gente, eu tenho pavor de riscar minha cerâmica. E ainda subiu em cima. Você acha que eu vou indicar um serviço desse? Por mais que não tenha sido culpa do dono. Eu informei o dono, porque como a gente também é dono de negócio, eu sei que muita coisa acontece e o dono não sabe. Eu informei, mas eu não indico. Era um serviço muito bom, ficou bom, mas a forma que eles fizeram o serviço foi desagradável. Então eles não agregaram valor. Lá na loja também aconteceu de ter uma empresa que vai prestar serviço lá de limpeza e tal, e aí toda vez que eles iam fazer a limpeza era uma porqueira, gente. Eles iam para limpar uma coisa e sujava todas as outras coisas ao redor, e o pior não é sujar as outras coisas, porque às vezes acontece, mas deixava Deixar daquele sujo. jeito lá, tudo cagado no chão, sujo, não sei o que, e ia embora. Enquanto tava Xingava. lá dentro, ficava xingando um ao outro, gritando. Aí eu tô lá fora atendendo o cliente. O cara lá dentro xingando um ao outro, falando coisa Brincando. feia, brincadeira e não sei o que. Eu nunca mais chamei. Eles iam lá para oferecer, falar, e aí, vamos fazer manutenção assim? Eu, não, não, não. Quero não, obrigado. Eu mesmo vou fazer. Eu aprendi a fazer o negócio para não ter que ter aquelas pessoas lá dentro do meu negócio. E isso é agregar valor, porque a pessoa era péssima no serviço, era péssima, e a forma dela se portar também era péssima. E isso fez com que eu nunca mais chamasse ela, nunca mais contratasse, e qualquer outra pessoa que pergunta, eu falo que é um serviço porco, eu falo que é um serviço mal feito e que não deveria contratar. Teve uma época que a minha mentalidade de trabalho era trabalhar pensando que eu tinha que atender muita gente vendendo pouco, vendendo um produto barato, né? E assim que eu ia lucrar muito e ter um faturamento alto. Até que eu cheguei à conclusão de que não é bem assim. Já que o Marcos Paulo usou o exemplo da capinha, eu vou usar o exemplo da capinha de novo. Para faturar, não lucrar, tá, gente? Faturar 10 mil por mês. Se essa capinha aqui fosse 100 reais, eu precisaria de 100 clientes. Pensa o tanto que é difícil vender 100 capinhas de 100 reais para 100 pessoas diferentes. Mas, se eu souber agregar valor a essa capinha, apresentar ela de uma forma diferente, colocar ela numa embalagem diferente, fazer um marketing diferente, o jogo muda completamente. Se eu conseguisse agregar tanto valor nessa capinha ao ponto de vender ela por R$ 1.000, eu só precisaria vender 10 dela por mês para faturar os 10 mil reais. E eu tô falando de capinha, gente, mas na verdade você pode pensar nisso em faxina, em cabelo, em unha, em roupa. Às vezes você tá trabalhando aí com a roupa, vendendo a roupa de 100 reais, e talvez você pode focar numa roupa mais cara, num vestido de luxo, numa unha de luxo, e fazer o mesmo serviço, gastar o mesmo tempo, mas ganhar muito mais com o mesmo cliente. Tem a mulher lá que é 3 mil para fazer a 8 mil sobrancelha, era. 8 mil reais para fazer a sobrancelha, coisa que Agora é outras pessoas 14. fazem por 50, 60 reais. Qual que é a diferença dessas pessoas? Agregar valor. Então, o que mudou o jogo, o que virou o jogo aqui de uma pessoa para outra, mesmo profissional que faz o mesmo serviço, o mesmo procedimento, foi a questão de agregar valor, a entregar de tal forma, gerar desejo na pessoa que vai adquirir o serviço ou o produto de tal forma que ela esteja disposta a pagar mais para ter aquele serviço. Mesmo tendo gente que faz a mesma coisa ali do seu lado por 50, 60 reais, às vezes vai lá naquela pessoa que cobra 8 mil, 10 mil reais para fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, porque às vezes o ambiente é mais organizado, é mais bonito, O atendimento é mais o prestativo. atendimento é melhor, tem uma pessoa ali para tirar suas dúvidas, para responder as suas informações, porque às vezes a pessoa que está prestando serviço, ela acha que ela só presta serviço, ela só tem que saber prestar o serviço, ser boa no serviço. Mas e todas as outras coisas do negócio? Será que você não tem que ter um bom atendimento, atender bem o seu cliente antes de contratar o seu serviço? Porque se você demora para responder, se você responde tudo pela metade, se você não sabe escrever, qual que é a chance dessa pessoa querer pagar mais para você se você não oferecer um bom atendimento para ela? Então, o agregar valor não é só fazer um bom serviço, é tudo que envolve até que o serviço seja concluído.
Um bom exemplo também para vocês é médico. Essa semana mesmo eu estava fazendo exame de check-up e tal, e eu precisei muito durante esse tempo pesquisar sobre os médicos, né? E eu percebi muita falha no marketing dos médicos. O pessoal mal tem o Instagram, quando tem o Instagram, você manda mensagem e ninguém responde. Aí você vai olhar para ver se tem algum número de alguma clínica para você entrar em contato e agendar, não tem. Aí você consegue um número com alguém, você manda mensagem, a secretária demora horrores para te responder. Você chega na consulta do médico, ele demora horas para te atender, sempre atrasa, é muito raro o médico que te atende na hora. Então, tipo assim, quando eu, Suzaninha, encontro um médico que tem Instagram, você acha um número fácil, a pessoa responde bem no WhatsApp e não atrasa, meu filho, se a consulta dele for o dobro, eu vou na consulta dele. Toda pessoa que ganha bem, que ganha um bom salário todos os meses ou que fatura muito com a empresa dela, ela entendeu que o trabalho dela não é um simples trabalho, é uma solução de problemas, independente de qual área que seja, de qual lugar, de qual momento, é uma solução de problemas. Aí essa pessoa ela identifica um problema e ela resolve aquele problema da forma mais eficiente possível. E aí, para escalar ainda mais, para aumentar esse resultado, ela entende que precisa encontrar formas de aumentar o resultado dela sem gastar mais tempo. Isso é, escalar o faturamento dela sem depender do próprio esforço, sem depender do esforço físico ali, do tempo dela, do mental dela. E tudo isso vai acontecendo de forma automática quando você vai estudando sobre escalar negócios, sobre resolver problemas. Um exemplo agora, a Suzana acabou de falar desse do médico, né? Que é difícil encontrar médicos ali no Instagram, difícil encontrar informações sobre os médicos. Eu ouvi isso, já pensei numa solução de problema. Falei, poxa, poderia montar uma empresa para prestar serviço de social media especificamente para médicos e encontrar médicos que não estão bem localizados ali no Instagram, que você não encontra eles quando você pesquisa no Google, que você não vê um tráfego deles. Posso montar tudo, eu já consegui pensar no negócio completo aqui, que, cara, eu posso entrar em contato com o médico, eu vou oferecer para ele ali, para organizar o Instagram dele, deixar tudo bonitinho, com formas de contato e tudo mais. Eu posso colocar ele bem localizado ali no Google, quando a pessoa pesquisar sobre a área de atuação ou sobre o nome dele, aparece com nome, contato, endereço e tudo, com foto até se quiser. E eu posso... Qualquer outra coisa que eu tinha pensado? Tinha pensado em 3 coisas. E eu poderia também, se essa pessoa está numa fase ruim do negócio dela, oferecer um serviço de tráfego pago para alcançar mais clientes e trazer esses clientes. Ou talvez poderia, lembrei a outra coisa, eu poderia também criar uma automação de inteligência artificial para quando o cliente mandar mensagem já receber tudo pronto ali, o que o médico faz, qual é a área de atuação, a especialidade, colher dados do cliente, nome, endereço, de onde que ele é, o que ele precisa, até chegar numa secretária que já vai estar com tudo pronto para agilizar o atendimento. Então, eu ouvi ela falar de um problema, eu já pensei numa solução de problema. Eu só não faço isso porque eu não tenho tempo e eu quero focar nas empresas que eu tenho hoje. Mas a mente do empreendedor, da pessoa que ganha mais de 10 mil reais por mês, é essa. Ela está o tempo todo encontrando solução de problema para tudo, e se eu não consigo executar alguma coisa, eu dou ideia para algum amigo meu que está falando, não sei o que eu faço, vai ganhar dinheiro, não sei o que. Irmão, faz isso, 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 isso. E é A por pessoa isso... que escuta o conselho e faz, ela consegue ganhar dinheiro. E é por isso que a gente tem o trabalho de mentoria, porque muitas vezes a gente tem solução para outros negócios que não dá para a gente fazer. Por mais que às vezes as pessoas pensem, mas por que não dá para vocês fazer, né? É só delegar. Mas não é bem assim. A gente tem 2 empresas, além das empresas a gente faz outras coisas, tem as mentorias, então assim, para nossa cabeça já está no limite. E aí no meio desse vídeo começou a chover, tá chovendo muito, então a gente não sabe nem como que tá o áudio, espero que esteja audível, que esteja legal, que não esteja incomodando. Mas o que a gente queria passar para vocês de conteúdo era isso. O mais importante aqui é a questão de agregar valor e no final você entender que você tem que resolver problemas. Quando você entende que o seu papel não é oferecer serviço, não é oferecer o seu tempo, mas resolver problemas, independente da área que seja, se você fizer isso, as pessoas vão querer te pagar para fazer isso. Se você assistiu até aqui, comenta, eu escolho faturar 10k. Beijo! Tchau!